Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado pela conexão e aqui interesse por esse assunto, né? Afinal de contas, nós mandamos a comunicação. Essa questão de perdas e desperdícios é um tema bastante crítico e a ideia aqui nós convidamos 3 especialistas com vivências bastante amplas e relevantes nesse tema, que vão compartilhar hoje o conhecimento deles, né, as atualizações, enfim, todas essas informações voltadas a esse tema. Antes, então, eu só vou fazer uma breve introdução aqui, para quem ainda não conhece a gente, a Inteligência 360, eu vou fazer só uma rápida introdução, né? Nós somos uma agência de inteligência competitiva, então eu, o Fábio e o Olegário, a ideia é sempre trazer aqui especialistas focados aí no uso da informação, e a ideia é ajudar sempre, né, os nossos clientes, enfim, essa audiência, gerar mais conhecimento de uma forma estruturada e aplicável ao negócio. Aqui nós falamos que nós acreditamos que a inteligência é fazer o básico bem feito, ser simples, aprender todo dia, ser tecnológico, atento às tendências, então esse é um ponto pelo qual até nós trouxemos esse tema com um novo olhar, conhecer o cliente, inovar, colaborar e principalmente ser 360. Então, assim, é uma breve apresentação só para quem ainda não teve um contato mais estreito conosco. Vou apresentar aqui nossos especialistas convidados, o professor Dr. Joedir, a pesquisadora Camila e o Eduardo. O Eduardo, logo na sequência, eu passo a palavra para ele, ele vai coordenar a exposição desse conteúdo de hoje. Tá? Como, eu não sei se todos ouviram, mas nós temos aí, para vocês que são participantes, uma pastinha que se chama QA, né, que é o Question and Answers, que você pode abrir e já ir colocando a sua pergunta, né, ao longo das exposições. Ao final nós vamos fazer, então, a resposta, procurar responder dentro do tempo possível essas perguntas, e caso tenha alguma dificuldade também pode ser colocada no chat. Tá? Então, vou colocar aqui primeiro o professor Dr. Joedir Teixeira. Ele é formado em Administração, Economia e Ciências Contábeis, mestre em Gestão Estratégica de Negócio e doutor em Administração. Atua como coordenador e professor em cursos de MBA na área de gestão. Além disso, ele é professor universitário e tem mais de 35 anos de experiência. Ele é empresário, lojista e consultor e fundador da JTB Consultoria de Varejo. Como escritor, é autor do livro Gestão Estratégica de Negócios, Métrica de Avaliação de Desempenho Organizacional, da editora Grama. E coautor dos livros Excelência em Atendimento ao Cliente, Treinamento Comportamental e Consultoria Empresarial, da editora Ser Mais. Hoje ele nos trará uma visão dos impactos das perdas no Brasil e no mundo e importantes ações para reduzir perdas na sua explanação. Ele vai abordar aqui a gestão de perdas, um propósito além do prejuízo financeiro. Na sequência, nós temos a pesquisadora Camila Moraes. A Camila é doutoranda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, mestre em Engenharia de Produção pela FEB-Unesp, graduada em Administração de Empresas também pela Unesp e é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais da GEPAI-UFSCar. Atua principalmente em temas relacionados à gestão do desperdício e perda de alimentos, sustentabilidade, supply chain management, resiliência na cadeia de suprimentos e sistema de embalagens. A Camila desenvolveu um estudo pela UFSCar e apresentará de maneira bem prática as causas de desperdício entre fornecedor e supermercado, além de práticas de redução entre esses dois elos, na apresentação que nós vamos ver, as perdas de alimentos no varejo alimentar brasileiro. E aí, por fim, vou apresentar aqui, como eu disse, o coordenador do conteúdo, o Eduardo. O Eduardo de Araújo Santos é fundador da EAS Soluções em Prevenção de Perdas e Logísticas e investidor na UOL Aceleradora de Startups. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela FGV em Finanças. Ele é palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais,
com larga experiência em consultoria de gestão e treinamento, em empresas de varejo e bens de consumo, no desenvolvimento de iniciativas para gestão, otimização e incremento da lucratividade de estoque, redução e prevenção de ruptura e de perdas e quebras de inventário e assuntos relacionados. Ele acompanha e discute essas novas abordagens do tema perdas e desperdícios, apresentado pela Retail Industry Leader Association e a ECR Community Shrink e On-Shelf Availability Group. E o Eduardo, então, fecha esse webinar de hoje trazendo um novo olhar sobre esse tema tão crítico, com novas abordagens e conceitos discutidos nos Estados Unidos e na Europa. E a sua apresentação, as novas fronteiras da gestão de perdas e desperdícios no varejo alimentar. Bom, agora que vocês já conhecem, né, o amplo conhecimento que cada um dos palestrantes tem, eu passo a palavra para o Eduardo e a gente começa, então, a discussão do conteúdo. Vamos lá, Eduardo. Obrigado, Cláudio. Queria inicialmente saudar a todos, dar um bom dia e agradecer pela presença. Dizer para vocês que a gente preparou aqui umas apresentações muito interessantes e nosso objetivo, fundamentalmente, é que vocês saiam daqui ao final das apresentações, vocês estejam dispostos a pensar um pouco a respeito, eventualmente revisar o trabalho que estão fazendo, porque nosso objetivo é trazer novas ideias, novas abordagens, contar um pouco da experiência, né, e ajudar a todos, né, nesse momento tão importante. Especificamente, a gente tem enfrentado um mercado bastante difícil e, ao mesmo tempo, o varejo, né, está num momento super interessante de novos desenvolvimentos, novos desafios, e o papel, né, da questão das perdas é fundamental nesse contexto. Tá? Então, vocês vão receber esse material, vão ter a oportunidade de fazer perguntas no final, mas a gente está inteira à disposição aqui e depois na sequência também. O objetivo é colaborar ao máximo aí para o desenvolvimento dos negócios, ok? Queria agradecer a todos, então, e um bom evento a todos. Muito obrigado. Professor? Bom dia a todos. É um prazer estar participando deste bate-papo aqui de um assunto tão importante que é o desperdício de alimento, não só no Brasil, mas no mundo. Em meu entendimento sobre a melhor forma de debater esse assunto é através da conscientização, principalmente, por isso é que eu coloquei o termo redução de desperdício, mais do que um prejuízo financeiro, um propósito. Por que o propósito? Porque o segmento de supermercado, o varejo de um modo geral, ele é composto de pessoas os milênios, ou seja, pessoas que nasceram a partir de 1980, 82, que são a geração Y, e quem nasceu a partir de 94, que é a geração Z. E essas pessoas só se envolvem com uma causa, só se envolvem numa ação se tiver uma causa ou um propósito. Então, eu entendo que a melhor maneira da gente, mas no meu entendimento é a melhor, é através da conscientização das pessoas da importância da redução de desperdício de alimentos no mundo. Um dado praticamente todo mundo sabe, 1/3 dos alimentos do mundo são desperdiçados, né? Isso dá cerca de 1,3 bilhões de toneladas por ano, o que equivale a 750 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia de número, o Walmart, que é o maior varejista do mundo, fatura 500 e poucos bilhões, então nós estamos falando aqui 1,5 vezes o faturamento do Walmart está envolvido em desperdício, né? Eu acho que o desperdício de alimento tem uma visão, tem uma parte extremamente importante, mas tem uma outra conexão que eu acho que é importante para a conscientização das pessoas, em relação a um bem extremamente escasso na natureza, que é a água. E 70% do consumo de água, da destinação da água, é para a agricultura. 22% vai para a indústria e 8% para o consumo doméstico. Só que no consumo efetivo, a agricultura consome 93,4% da água do mundo. Por quê? A água, os 70% que vão para a agricultura,
ela praticamente é toda utilizada, não é reaproveitada. Já na indústria, que consome 22, ela acaba com um consumo efetivo de 3, alguma coisa, e o consumo doméstico 2, pouco. Então, eu acho que a importância da gente trabalhar com o desperdício e a conscientização, e a gente tem uma experiência boa sobre isso que eu vou mencionar daqui a pouco, é a conscientização das pessoas para a redução da fome no mundo e para a redução da água no mundo. Se a gente trabalhar com números, eu fiz um trabalho numa empresa onde a gente pegou, eu perguntei aos pessoal, principalmente o pessoal de reposição, o pessoal de encarregado, de chão do supermercado, se eles sabiam, para se perdesse uma laranja, por exemplo, qual seria quantas precisava vender para recuperar. As pessoas diziam 2, 3, 4. E aí eu peguei, era uma SA, eu peguei o balanço, mostrei, e aí vi que 2, alguma coisa de lucro líquido. Então você precisava ter em torno de quase 50 laranjas vendidas para recuperar uma. E aí também mencionei não só isso, mas o desperdício que aquela empresa tinha, quantas pessoas poderiam ser alimentadas anualmente com aquelas perdas da empresa. Isso acabou tendo um resultado bem legal, com a redução de perda, porque as pessoas começaram a se conscientizar que o prejuízo ali não é só para retornar dinheiro para o bolso do acionista, mas a redução de perda tem um papel fundamental na sociedade. Enquanto cidadão, o indivíduo deve trabalhar para a redução de desperdício de alimentos, porque isso pode ajudar outras pessoas ao redor do mundo que estão passando fome. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, eu tenho alguns dados aqui, mencionei o dado do FAO, que até 2050 a gente vai ter em torno de 9 bilhões de pessoas, e se a gente não reduzir a perda de alimento, isso vai ter um impacto diretamente na água consumida e também nos alimentos. Né? Tem um dado de 2008, de 70 mil toneladas de alimentos foram desperdiçados no Brasil. Né? Então, a conscientização, eu entendo que seja importante para que a gente possa avançar nesse tocante. Pode mudar de tela, por favor? No Brasil, segundo um estudo do Instituto Acatu, 64% dos produtos plantados no Brasil são desperdiçados. 20% na fase de colheita, 8% na armazenagem e transporte, 16% no processo industrial e no varejo, e 20% dos produtos são desperdiçados no preparo de consumo e o hábito alimentar. Esse é uma parte, principalmente agora com o consumo, o hábito de alimentação fora de casa, aumentou muito o desperdício de alimento. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar em toda a cadeia, né, num processo de conscientização para a redução do desperdício de alimentos. Segue, por gentileza, mais uma tela. Um outro dado, né, eu já falei, da água, eu acho que isso é importante, a gente não só ver o desperdício de alimento como focado somente no alimento, mas principalmente na água, porque talvez seja outro problema até mais sério, que através de tecnologia, principalmente na agricultura, a gente consegue aumentar a produtividade. Mas ninguém consegue aumentar a produtividade da água, por mais que se queira, não consegue aproveitar. Então, eu acho que um enfoque no consumo de água é um assunto importante para a gente, mesmo não causando prejuízo direto ao nosso segmento, o segmento varejista, mas ele tem um impacto muito maior na sociedade. Por exemplo, a gente gasta hoje 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, e sendo que a carne de boi, que é a mais consumida no Brasil, se gasta 18 mil litros de água para produzir 1 quilo de água. Então, eu acho que são dados que devem estar com a sociedade para que ela possa se conscientizar da importância desse assunto. Mais uma tela, por favor. Com o aumento da alimentação fora de casa, eu já falei, aumentou muito o desperdício, né? Então, 54% dos alimentos, do desperdício de alimento, ocorre nas etapas de produção, manipulação, pós-colheita e armazenagem do produto, principalmente nos países em desenvolvimento, né? E os outros 46% são perdidos na distribuição e no consumo. Desses 46% consumidos dentro da produção, do
consumo, né? Na Europa e na América se consome entre 95 e 115 quilos de alimento por ano por desperdício, né? Já na África, isso vai de 5 a 7 a 11 por ano, em função até da dificuldade de alimento, né? Então, a melhor maneira para reduzir é a conscientização das pessoas envolvidas nesse processo, em toda a cadeia produtiva, né? Mas dentro do nosso segmento, a área de logística, armazenagem, reposição, manipulação de alimentos, são fundamentais. Agora, tem uma coisa básica, que está ligado diretamente a gente, né? Somos profissionais da área específica, é que aquilo que não se mede não se melhora. Então, a melhor coisa para se reduzir as perdas de desperdício é através da medição de resultado. Mais uma tela, por favor. Eu acho que aqui eu listei algumas ações que são importantes, que são de conhecimento. Entender os tipos de perdas e seus motivos, ou seja, fazer um pareto para entender qual é o motivo da perda, é fundamental. E ter como meta, a gente vai ver nos próximos anos do varejo, um foco muito grande em cima de métrica de avaliação de desempenho organizacional. Porque o varejo tem crescido, a tecnologia no varejo tem aumentado muito nos últimos anos, e o varejo ainda não teve um ganho de produtividade. Eu acho que agora nós vamos entrar numa era de medição, de métrica de avaliação de desempenho, para que a gente possa medir, né, todas as nossas ações para saber efetivamente o que estamos ganhando de produtividade. Então, através da avaliação de métrica com indicadores de desempenho, para saber onde está e aonde pretende chegar, é fundamental a gente conhecer, ter meta e abrir essa meta. Não adianta a minha perda, às vezes você vai analisar numa empresa que tem lá o valor total de perdas, e a gente olha e está tudo em outros. Aí a gente não vai conseguir, a gente tem que realmente identificar quais são os motivos mais importantes da perda para que você possa trabalhar especificamente em cima daquelas que têm um maior impacto sobre o nosso negócio, né? Treinar todos os gestores, colaboradores, criar um propósito na empresa, ou seja, trabalhar com essa figura de propósito, que aí você consegue ter mais facilidade de conscientização da sociedade em geral, e treinar os gestores e colaboradores, né, dentro desse propósito definido, fazer uma gestão de perdas girando o PDCA, ou seja, buscando constantes melhorias, ou seja, um processo de melhoria contínua, onde se faça constantemente a avaliação e aí incentive as pessoas por novos patamares de melhoria, enfim, trabalhar em cima de uma conscientização para que seja uma constante, passe a fazer parte, a perda de alimento, desperdício, passa a fazer parte de uma ação da empresa, entre nos seus processos operacionais, tá? Também buscar boas práticas no mercado e usar o benchmark interno, porque dentro de uma rede de lojas, muitas vezes você tem uma loja determinadas lojas com excelentes práticas e outras não estão adotando essas boas práticas. Então, usar o benchmark interno, eu acho que é uma boa solução, né? Investir em tecnologia também, hoje é fundamental que você invista em tecnologia, não existe mais varejo, não existe mais empresa sem tecnologia, na verdade todas as empresas são empresas têm que ser empresas digitais, né? Essas empresas digitais acabam tendo loja física, mas acabam sendo empresas digitais, e tornar a prevenção de perda um processo permanente, né, do negócio da empresa. Vê se tem mais uma tela, por favor, Cláudio. Então, esse era o meu breve resumo. É um assunto muito longo para a gente falar em 10 minutos, mas eu espero que tenha passado algumas informações úteis e estou à disposição para que possamos discutir o assunto com mais profundidade. Estou ansioso para ouvir o que os meus companheiros, aí, o Eduardo e a Camila, têm para apresentar para as pessoas que estão participando deste webinar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação
todos nesse tema tão importante. Eu vou entrar mais no detalhe do estudo que a gente está realizando na UFSCar, em parceria com outras agências de pesquisa, FAPESP, CAPES e CNPq, sobre a perda de alimentos, especificamente no varejo brasileiro, né? Na cadeia de frutas, legumes e verduras. Então, a gente fez... É só um aspecto dessa pesquisa, então eu só vou apresentar questões das causas de desperdício entre fornecedor e varejista e as práticas de redução que a gente encontrou. Tem um outro aspecto dessa pesquisa, que é a questão da resiliência, então o quanto o supermercado, o varejista, ele pode se tornar resiliente para resolver essa questão do desperdício de alimentos, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Foram feitas, então, entrevistas e visitas em 4 redes de supermercados, 3 aqui do estado de São Paulo e uma na região sul, onde foi feita visita em centro de distribuição, lojas e propriedades dos fornecedores. São 3 redes de médio porte e uma de grande porte, e em cada rede foram entrevistados 2 fornecedores, sejam eles de produtos com shelf life curto ou shelf life médio e longo, para a gente entender se há diferença nessa relação do desperdício para produtos que têm um shelf life diferente. Então, a gente buscou identificar quais eram as principais causas, então, de desperdício e as práticas de redução nessas operações entre fornecedor e supermercado. E a gente dividiu essas causas, essas práticas, por meio do diagrama de espinha de peixe. Então, a gente consegue dividir essas causas em método, meio ambiente, material, medição e assim como as práticas. E aí, agora, a gente está fazendo um levantamento de quais são os facilitadores ou quais são as barreiras que podem influenciar a implementação dessas práticas, que elas existem, mas muitas não são implementadas. A gente quer entender o porquê que não são, na realidade brasileira, e quais são mais efetivas, então, para o cenário brasileiro, que a gente vê que há uma diferença na implementação aqui no Brasil para a Europa e Estados Unidos, que eles já estão mais avançados nessa questão. Considerando, por exemplo, qual que é o retorno financeiro na implementação dessas práticas, qual que é a mão de obra necessária para implementar essas práticas para reduzir o desperdício e qual que é o investimento necessário. Então, assim, brevemente, a gente identificou 32 causas de desperdício entre fornecedor e supermercado. Aqui eu coloquei as 5 principais. Então, a gente tem a maioria focada em procedimentos internos do varejo, então padrões rígidos de aparência e forma e aspecto de consumo aparecem como as 2 principais, e isso me dá um insight do que o varejo ele tem uma forte tendência em colocar a culpa das causas em outros elos da cadeia que não ele mesmo. Então, padrões rígidos de aparência e forma é a questão da ficha técnica que o varejista possui, com questões de calibre, cor, maturação daquela fruta ou daquele vegetal. Ele coloca aquilo como um requisito que o fornecedor deve se atentar na distribuição do alimento. Se aquela fruta não se encaixa nessa categoria, ele devolve o alimento para o fornecedor. Então, ele não está preocupado com o que o fornecedor vai fazer com aquele alimento. Se ele vai jogar fora, se ele vai distribuir para um outro varejista. Ele quer simplesmente tirar a perda dele dessa relação. Então, ele empurra para o fornecedor. Ou aspecto consumo, por exemplo, que é a questão de localização das lojas, a questão cultural do consumidor brasileiro em consumir alimentos esteticamente perfeitos. Ele coloca que esse padrão rígido é diante dessa característica do consumidor. Então, ele tende a empurrar ou para o consumidor ou para o fornecedor. Por exemplo, a gente sabe que tem um problema forte, e isso foi uma outra causa identificada, que é a previsão inadequada da demanda. É difícil você conseguir estabilizar a oferta e a demanda de produtos de frutas, legumes e verduras. Entretanto, embora tenha essa dificuldade no varejo, ele não compartilha dados de demanda com o fornecedor. O fornecedor ele ainda precisa resolver isso sozinho. Então, dados históricos de quanto ele vendeu há 2, 3 anos atrás e que ele tem que adivinhar se ele quer mais ou menos naquele momento, se o varejo quer mais ou menos naquele momento. Outra causa que foi identificada, não está aqui entre as 5, mas apareceu bastante, é a questão de mudanças climáticas. Então, tempestades,
questões de seca, ela afeta mais rede de médio porte e menos de grande porte, principalmente pelas redes de grande porte terem mais questões com fornecedores, né? Tem mais um leque de fornecedor para atender a esse problema. Entretanto, o contato com fornecedores ele é muito mais ativo em redes de médio porte, né, nas 3 redes entrevistadas. Então, eles têm grupos no WhatsApp, eles têm um contato mais próximo, eles conhecem quem são os fornecedores, eles conhecem quem são as pessoas que trabalham em volta disso, então eles conseguem ter um pouco mais de colaboração para reduzir algumas causas em contraponto com redes de grande porte. Portanto, em todas as redes analisadas, há pouco compartilhamento de informação sobre a demanda nos fornecedores, que é o que eu já havia dito, né? Em relação às práticas, foram identificadas 24 práticas, então, que podem reduzir o desperdício. Algumas práticas são implementadas pelo varejo, outras eles gostariam de implementar. A gente vê que, ligado àquele diagrama de espinha de peixe, a maioria das práticas são ligadas a método, então, ou seja, o varejista mesmo poderia estar implementando isso, ele não depende de uma legislação, ele não depende de um governo, ele não depende de uma tecnologia ultra original para implementar essa prática, né? Então, a gente vê que a primeira ali é uma coordenação e comunicação com membros da cadeia. Então, é conseguir compartilhar o que o varejo precisa com os membros da cadeia, e que isso não acontece para a redução das causas do desperdício. Algumas práticas que eles utilizam e eles consideram como excelentes na redução do desperdício por exemplo, a política de promoção, que acaba ocasionando outro tipo de problema que pode gerar um desperdício. Então, é mais uma vez o varejo empurrando o problema dele ou para o consumidor ou para o fornecedor. Então, ele vê que aquela maçã já está com o shelf life começando a ficar meio curto, ele simplesmente coloca aquele preço mais baixo, faz com que o consumidor leve 2, pague 1, e aí o desperdício acaba saindo na casa do consumidor. Ou ele acaba barateando um pouco a carga que ele recebe do fornecedor por uma maçã ou um outro alimento que está com um leve defeito, e isso ele reduz o desperdício, mas empurra também o problema para o fornecedor. Então, ele acaba tirando o desperdício na operação, mas acaba jogando para outros elos. Outra prática apontada foi canais secundários para aproveitamento. Então, o varejista fazer doações, ou ele aproveitar o alimento em restaurantes, quando o supermercado tem restaurante, ou distribuir para os funcionários, ou o fornecedor, no caso, utilizar outra rede que aceite padrões mais baixos de qualidade. Porém, a questão da ONG, a gente entrevistou ONGs também para entender essa relação, ele é muito falado pelo varejista como uma prática que eles utilizam, só que quando você vai na ONG, você vê que isso é muito pouco utilizado, eles enfrentam muitos problemas de comunicação, de barreira mesmo, de gerente não estar disposto a doar. A gente sabe que tem uma questão de legislação brasileira, mas a gente identifica que é muita má vontade também para que isso vá para frente. E a gestão de fornecedores, que foi uma outra prática também encontrada, falta muito suporte do varejista quando eles mesmos rejeitam a mercadoria do fornecedor. Então, eles rejeitam por não entrar numa ficha técnica que eles mesmos estabelecem, e eles não querem muito saber o que o fornecedor vai fazer com isso. Se vai jogar na estrada, se vai doar, se não vai, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em tirar aquilo do centro de distribuição deles. A não ser que eles precisam daquela mercadoria por falta de demanda, e aí eles estão dispostos a aceitar com um padrão de qualidade um pouco mais baixo, né? Algumas conclusões até o momento em relação a esse estudo. Ele vai até o final do ano, então ainda tem algumas conclusões e algumas dúvidas que ainda estão percorrendo. Então, assim, o varejo ele não possui conhecimento das operações que levam à perda de, no caso, frutas, legumes e verduras. Então, quando vocês perguntam para gestores, para diretores, para funcionários operacionais, há uma dificuldade deles identificarem o que gera desperdício para eles. É uma conversa um pouco melhor do que acho que se fosse há 5 anos atrás, mas ainda é muito obscuro. Eles não sabem o que gera desperdício. Essas causas levantadas foram de uma análise profunda de ir visualizar a rotina da loja, de identificar ao longo de toda a fala durante a entrevista o que poderia gerar o desperdício. Mas quando você pergunta diretamente, não há essa identificação tão fácil. E o número de perdas, então, ele é disperso dentro das mesmas lojas de uma rede. Então, a gente entrevistou redes que tinham lojas de médio, grande e pequeno porte.
E dentro do mesmo discurso dessas pessoas, o número das perdas é diferente. Então, ele varia de 3 a 7%, mais ou menos. Só que quando você vai numa loja de pequeno porte, ele aponta que a grande porte desperdiça mais e a pequeno porte desperdiça menos. Quando você vai na de grande porte, ele já aponta que quem desperdiça menos é a de médio porte, quem desperdiça mais é de pequeno porte. Então, não há uma generalização disso, de quanto se perde, né, dentro da própria rede. E o varejo, ele é um elo que detém muito poder na cadeia. Então, ele é indutor de mudanças tanto para frente quanto para trás. Mas há muito pouco compartilhamento por esse elo. Há uma dificuldade em controlar as operações tanto com os fornecedores quanto com os consumidores devido a essa falta de diálogo na cadeia, essa falta de colaboração para reduzir o desperdício. E aí existem algumas dúvidas até então que a gente ainda não resolveu, a gente espera que com isso a gente consiga resolver algumas coisas, e apesar de haver uma lista extensa dessas causas e dessas práticas, quais são as dificuldades para implementar elas aqui no Brasil, na realidade brasileira? Então, há uma dificuldade em validar, principalmente porque o varejo, me pareceu, eu que fui fazer as entrevistas, muito desconfiado, não é aberto a receber, por exemplo, eu que sou uma pesquisadora, para tentar entender a realidade deles. Então, essa falta de abertura e essa falta de dificuldade de entender como é que pode se implementar é uma barreira para conseguir identificar. Então, assim, o que pode ser feito para contornar isso, né? A gente tem práticas que são utilizadas, mas ou são eficientes ou outras nem são implementadas, né? Então, assim, como melhorar a colaboração e o compartilhamento de informações? Acho que esse é o ponto principal para conseguir conversar com o varejo em relação a isso, e aí sim dar start para a implementação de outras práticas que possam reduzir o desperdício na cadeia toda, no varejo especificamente, né? E aí, por fim, a realidade do varejo alimentar brasileiro e das soluções de desperdício de alimentos, ele é muito diferente dos achados da Europa e dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu fui num congresso na Suécia recentemente, onde, apresentado um estudo de caso em relação a um varejista apenas, dava que a prática mais utilizada é a política de preço e promoção. E eu fui argumentada que lá isso já não é mais utilizado, né? É obsoleto, porque já foi constatado que isso gera muitas outras causas para o fornecedor e para o consumidor. Então, assim, a gente está utilizando técnicas que lá já são ultrapassadas, né? Então, assim, como é que é possível adaptar e como adaptar as práticas que são utilizadas lá, que obtêm sucesso, aqui para a realidade brasileira? Acho que é isso, basicamente. Obrigada, Camila, pelo seu conteúdo, né? A gente vai amarrando. O professor Joedir deu um cenário, falou de números de perdas. A Camila foi mais precisa e comentou sobre esse estudo, que trouxe, acho que, bastante esclarecimento e reflexão aqui para a gente. E agora vamos passar a palavra aqui para o Eduardo. Alô, tudo bem? Tudo bem, estamos te ouvindo. Só fazer um comentário. Achei excelente a apresentação da Camila, o professor também. Camila foi bastante direta, né? Isso mostra a importância da participação da academia, o quanto a academia, nesse momento, né, pode ajudar o varejo, especificamente nessas questões ligadas a perdas e desperdício. Mas vamos falar mais disso. Eu queria, então, o professor deu um cenário, né, muito importante com relação à questão das perdas e desperdício no mundo, no Brasil, abordou com muita propriedade a questão, algumas causas, né? A Camila trouxe dados do trabalho que eu acho super interessante e, sem dúvida alguma, vai se tornar aí uma referência, né, para o varejo na questão das perdas, né? Um estudo aprofundado das causas, entendimento das relações, né? E eu queria colocar agora uma questão para frente. Quer dizer, o que a gente está vendo é que a gente tem informação, a gente conhece boa parte do que deve ser feito, mas aparentemente isso é uma dificuldade para a gente desenvolver, implementar e obter resultados. Tá? Eu tenho trabalhado com varejo aí, especificamente na questão de perdas já há muitos anos, desde o ano 2000. Tenho acompanhado as pesquisas nesse período todo, não só no Brasil, como América Latina e no mundo. Tive a oportunidade de desenvolver trabalhos, conhecer redes na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de participar de eventos e acho que a gente, na verdade, está num momento super importante de dar um passo para frente, né? Daí o título, né, que é
de alargar as fronteiras. Nós precisamos alargar as fronteiras na questão das perdas nesse momento no Brasil, certo? Eu queria colocar, então, num outro contexto, ampliar um pouco a visão. A gente, na verdade, viu essas questões todas que foram colocadas até aqui. Eu queria colocar para frente o sentido. Existe, nesse momento, a gente está vivendo uma grande evolução no varejo, né? Concorrência crescente, novos players, uma pressão nas margens, o consumidor, o shopper, com cada vez mais poder e mais informação, mudança de hábitos, uma expectativa de um crescimento forte do e-commerce, né? E isso impacta sobremaneira as operações, certo? Tecnologia disponível, barata, sob todos os aspectos, tá? A questão do omnichannel, né? E aí eu queria fazer alguns comentários. Na verdade, a gente falava um pouco do omnichannel como uma coisa distante, mas hoje ele está batendo na nossa porta, certo? As grandes redes estão anunciando aí que estão empurrando o seu estoque para as lojas para melhor atender o e-commerce, né? Uma grande rede anunciou uma loja, a primeira loja multicanal, onde ela está trazendo todas essas facilidades. Nós já temos aqui no Brasil, né, a Amazon Go brasileira, que funciona sem PDV, quer dizer, as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, as operações de varejo estão evoluindo de maneira muito rápida. Tá? Nós temos um conjunto enorme de startups, né, voltadas para o varejo, trazendo soluções, ajudando a resolver desafios, né, que estão aí. E a gente tem, na verdade, uma pressão grande, o professor colocou, na questão do food waste, né, da perda de alimentos, né, do desperdício de alimentos. O que a gente percebe é que nos Estados Unidos, na Europa, as grandes redes já se deram conta disso faz algum tempo, né? E especificamente com relação à questão das perdas e desperdícios, né? Entenderam que a maneira como estava sendo trabalhada, a tipologia usada para classificar as perdas, né? O escopo que a gente estava trabalhando as perdas, fundamentalmente aqui no Brasil se trabalha as perdas que ocorrem dentro das lojas, né? Medição através de inventários, né? Certo? Tá? E a questão do entendimento das causas já não estava mais de acordo com os desafios, com as demandas. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho acompanhado as pesquisas ao longo dos anos, mas a última pesquisa que saiu, especificamente da Abras, tá? Ela traz como um número como 40% das perdas são ditas não identificadas. Né? Então, a gente se acostumou com isso. Né? Então, mas como é que a gente consegue trabalhar perdas não identificadas, né? Onde a gente, na verdade, no primeiro momento você fala, mas qual foi a causa disso? Né? E aí você começa a estimar algumas causas, certo? Tá? Então, uma coisa que o varejo internacional adotou, foi buscar uma nova tipologia, uma nova classificação, dizer, não dá para conviver com perdas não identificadas. É impossível, eu não consigo trabalhar perdas não identificadas. Então, um grande esforço que tem que ser feito é transformar todas as perdas não identificadas em perdas identificadas. Foi um pouco que o professor comentou, a Camila comentou, para que a gente possa efetivamente trabalhar as causas, certo? Um outro ponto importante, muito bem ressaltado pela Camila, é a questão da colaboração, certo? Colaboração não pode ser só da boca para fora, ela precisa ocorrer efetivamente no dia a dia. A gente vê isso, na verdade, ainda é um pouco complicado. Tá? Então, o varejo internacional, há alguns anos, se deu conta disso e passou, então, chamou a universidade, reuniu grupos multidisciplinares e começou a desenvolver novas abordagens, certo? E a gente aqui, por enquanto, né, a gente ainda, aparentemente, a gente está avançando muito lento, mas nós ainda estamos muito baseados nas velhas abordagens, certo? E o que eu quero trazer aqui é esse desafio das novas abordagens, tá? A primeira questão importante do varejo, eu estou trazendo aqui um trabalho que foi feito a quatro mãos, no sentido de pessoal nos Estados Unidos, pessoal na Europa, pesquisou, levantou, envolveu uma série de varejistas, né? É a questão de uma redefinição da tipologia, uma nova forma de classificar as perdas, né? Onde a gente primeiro não classifica perda não identificada, é perda não identificada e precisa ser reduzida, não vou estimar, veja, do não identificado, tanto por cento é furto interno, é furto externo, isso é estimativa, não tem mais essa estimativa, eu só vou trabalhar com causas efetivamente conhecidas, né? Então eu preciso redefinir as causas e encaixar toda a perda não identificada nas causas, certo? Então isso requer um
um trabalho aprofundado de entendimento das causas, né? Inclusive da utilização de novas tecnologias para medição, certo? Isso é um tema importante. Novas causas estão sendo trazidas para que eu possa encaixar efetivamente todas as perdas identificadas nessas novas causas, né? Além disso, é importante que se amplie o escopo, né? Vou trazer outros tipos de perda para avaliar, porque isso tem a ver, certo? Então, as perdas de venda por ruptura, eu tenho que trazer as perdas que vão acontecer no retorno de mercadorias, né, do e-commerce, que voltam para as lojas, compra e-commerce, retorna à loja, compra e-commerce, retira na loja. Isso, de alguma maneira, precisa ser trabalhado, né? E além dessa questão das causas, eu vou ampliar o escopo no sentido de entender melhor todas as perdas que ocorrem não só dentro da loja, mas que também ocorrem dentro na logística, seja no centro de distribuição, seja no transporte, de alguma maneira medir isso e ter um número que reflita o melhor possível exatamente o quanto está sendo perdido nesse momento e quais são as causas, certo? Então tem um desafio importante aí de uma revisão, que eu diria profunda, né, na tipologia das perdas, ou seja, identificar as classificações, ampliar as classificações, entender melhor exatamente onde é que quais são as causas e onde é que as perdas estão acontecendo, né? Como é que se mede isso, certo? Por exemplo, se uma rede está colocando estoque na loja para atender o e-commerce, esse estoque é o estoque da loja, eu meço junto com a loja, eu meço à parte, quer dizer, tem uma série de pontos aí que precisam ser trabalhados, tá? Então, esse é o primeiro tema. E o segundo tema é alargar o escopo. Eu preciso não só medir as perdas através de inventários nas lojas, mas eu preciso medir também todas as perdas e entender o que está acontecendo no transporte, o que está acontecendo nos CDs, o que está acontecendo, né, e o que está retornando para as lojas. Tá? Esse é um primeiro desafio, né? E o ponto de partida é esse material que eu estou apresentando, que é público, que está disponível, que eu tenho um endereço aí. É óbvio que eu não estou dizendo que a gente aqui tem que adotar exatamente o que está sendo adotado na Europa e nos Estados Unidos. Não. Nós precisamos desenvolver a nossa nova classificação, mas pautados por esse objetivo, essa meta que é de aprofundamento e de alargar o conhecimento. Tá? Além disso, além da questão da tipologia, um outro ponto importante é a questão da abordagem, certo? A gente normalmente trata as perdas de maneira isolada, né? Eu tenho metas de perdas e trabalho com aquele índice de perdas especificamente. Só que a gente sabe que, na prática, o varejo, as variáveis todas estão interligadas, certo? Né? Então, não dá mais para tratar a perda de uma maneira isolada. Então, é importante que a gente trate as perdas, e principalmente as perdas imperecíveis, né? Absolutamente integrada com a questão dos estoques e principalmente com a questão da disponibilidade em gôndola, certo? Na verdade, varejo, estamos falando de empresas de venda, o mais importante do que ter metas de perdas é ter metas de disponibilidade, né? A concorrência está muito grande, o consumidor está indo em diversas lojas, o shopper está indo em diversas lojas, não dá para colocar o shopper na minha loja e ele vai até a gôndola e não encontra o produto. Então, a gente precisa privilegiar a questão da disponibilidade, porém, mantendo as metas de perdas. Tá? Um ponto importante nesse estudo aqui, que é um estudo que lançou um desafio, né? Que é vender mais, perder menos, certo? Né? Onde vender mais é prioritário, né? Certo? Mas está em conjunto, certo? Eles chegaram a algumas conclusões interessantes, o estudo é bastante longo, contaram com um apoio importante da universidade, da academia, certo? E acho que isso valorizou muito e traz muita informação, mas tem algumas conclusões que eu coloco aqui do lado. Por exemplo, o desperdício, a perda, ela é uma escolha das suas ações. Você define, na prática, está dizendo o seguinte, olha, você é que define o nível de perda que você vai ter, certo? Então, não dá para ter surpresa, certo? Eu preciso avaliar corretamente o nível de risco, né? Preciso entender exatamente o que eu preciso, o que eu quero fazer, e aí, então, ter a abordagem adequada para ter o controle das perdas. Tá? É possível obter reduções importantes de perdas, né? Nesse momento, e, em paralelo, obter aumentos importantes da disponibilidade em gôndola. É um conflito que se fala, né? Mas que, na verdade,
ele, dentro dessas metodologias desenvolvidas, dessa abordagem que o pessoal está trazendo, é possível trabalhar em conjunto essas questões, e acho que esse é um grande desafio. Nós precisamos trazer essa abordagem de perdas para uma ação conjunta, onde eu consiga controlar as perdas, mas principalmente eu consiga, né, aumentar a disponibilidade e, com isso, aumentar as vendas e aumentar a margem. Tá? E é importante considerar também quais são os fatores chaves, né, para a questão do desperdício. Tá? O entendimento das metas de disponibilidade, quanto efetivamente eu quero oferecer, qual é a disponibilidade em gôndola que eu posso trabalhar, certo? Eu trabalhar especificamente no caso de perecíveis, as questões específicas, a Camila comentou um pouco sobre a questão do shelf life, a questão das embalagens, né? A questão da demanda, entender melhor a demanda e como é que eu consigo coordenar isso com relação a gestão das perdas e a gestão da disponibilidade, e, obviamente, né, que foi o professor abordou com bastante propriedade, toda a questão dos processos, né, de reposição e execução. Então, hoje, a gente acaba focando muito na questão dos processos, de uma abordagem isolada de perdas, e o que o mercado está trazendo, o que o pessoal está entendendo precisamos ter uma visão mais ampla, mais integrada, um entendimento mais amplo das perdas, não só no que diz respeito à classificação, ao escopo, mas também a relação das perdas com as demais variáveis, certo? Nós precisamos ter objetivos comuns aí para alcançar os nossos resultados, que são cada vez mais desafiadores, certo? E aí, então, eu queria trazer alguns temas interessantes aqui. Uma é a questão de como é que eu relaciono a perda de vendas, né, num dos eixos do gráfico aqui, com as perdas de inventário, perdas e quebras de inventário, e estabeleço lá, em função das variáveis operacionais, as minhas fronteiras de eficiência. Certo? Qual é a fronteira de eficiência que eu estou trabalhando hoje? Quem está nessa fronteira? Quem está longe dessa fronteira? E aonde que eu posso chegar? Uma coisa que a gente não consegue definir hoje em perdas é até onde dá para ir. A gente, vamos baixar, sem medir os efeitos, por exemplo, dessas reduções em outras variáveis, mas até onde dá para ir de maneira economicamente, financeiramente equilibrada? Não sabemos. Qual deve ser o objetivo? O nível atual de perdas que eu estou trabalhando na minha empresa, ele está equilibrado ou não está? Ele pode baixar mais? Se baixar mais, qual é o impacto que eu vou ter na questão da disponibilidade, na questão dos resultados? Então, o que a gente está trazendo aqui é uma abordagem que, de alguma maneira, auxilia a trabalhar nesse sentido, uma visão integrada, e é o conceito das fronteiras de eficiência que eu vou colocar. Um outro tema super importante, o resultado disso, quer dizer, é a gente cruzar, né, duas curvas de custo, que é o custo das perdas de venda, que é essa curva vermelha, certo? Que é o custo de manutenção dos estoques, e aí no meio tem as perdas, que é essa curva azul, e eu buscar o ponto ótimo, que é o equilíbrio financeiro do meu estoque. E a partir daí eu digo, olha, nessas condições atuais, eu consigo trabalhar equilibradamente, do ponto de vista financeiro equilibrado, com esse percentual, com esse percentual de disponibilidade. Se para mim é estratégico aumentar o percentual de disponibilidade, quero ser mais agressivo, não quero perder menos venda, né? Então eu preciso melhorar a gestão do meu estoque para manter o equilíbrio financeiro, né? E aí eu consigo trazer todo mundo, certo, para um mesmo objetivo, né? Que é o equilíbrio financeiro do estoque. Então não tem mais aquela eu tenho a loja tem uma meta, o CD tem uma meta, a área comercial tem outra meta e fica essa disputa. Na verdade, ao buscar o equilíbrio financeiro do estoque, eu acabo tendo todo mundo na mesma meta, né? E as coisas acabam trabalhando de maneira conjunta, certo? Então, esse é um outro tema super importante que eu estou trazendo aqui e que acho que é importante um melhor entendimento para que isso passe a ser uma discussão nossa do dia a dia, tá? E encerrando, então, eu queria, na verdade, aqui só fazer um resumo, tá? No caso do varejo alimentar, né? A importância de a gente passar a adotar essa abordagem, vender mais e perder menos, né? Estabelecendo a partir de metas de disponibilidade em gôndola, e não especificamente de perdas, certo? A importância da gente focar nas curvas e buscar as fronteiras de eficiência
e o equilíbrio financeiro do estoque, e aí todos estarão, né, focados nos mesmos objetivos, né? O esforço que temos que fazer para transformar 99,9% das perdas não identificadas em perdas identificadas. Esse é um grande desafio. Isso requer a adoção de uma nova tipologia, novas classificações, certo? E aí o foco, a questão de colocar o foco no desperdício de alimentos, né? Certo? Tá? Um outro tema super importante que está por trás disso é a questão do foco no incremento da acuracidade dos registros. Hoje, na verdade, a acuracidade dos registros de controle de estoque é muito baixa e a gente acaba fazendo uma quantidade imensa de inventários para tentar corrigir essa informação. Então, é importante, de alguma maneira, acompanhar isso, certo? E aumentar essa acuracidade, né? E, obviamente, que a questão das equipes, né? Uma contínua qualificação, a multidisciplinaridade, precisamos montar equipes multidisciplinares, né? E a integração das equipes da prevenção com operações, como é que essas coisas podem, e com a parte da área comercial, e a adoção de analytics avançados, certo? A gente, na verdade, hoje tem muita informação, o varejo fala, você tem informação? Tenho, 3, 4, 5 anos, mas nunca olhou para trás de informação, não avaliou, não definiu padrões, então a gente tem um desafio importante. Por outro lado, encerrando, eu acho que também tem um espaço para os grupos, as entidades, as organizações que trabalham nessa área, certo? Eu acho que tivemos um exemplo importante aqui. Minha sugestão é de reorganizar os grupos de trabalho, não só trabalhar com varejistas, mas trazer principalmente a universidade, trazer fornecedores para esses grupos de discussão, certo? Trazer consultores, né? Eu acho que é importante que seja feito um grande esforço no sentido da gente revisar a tipologia, novas classificações de venda, criar um modelo aí de classificações adequado para o mercado brasileiro. As classificações de perdas que nós temos hoje, elas não atendem a necessidades, e eu até diria para vocês um tema importante. Nos Estados Unidos e na Europa, já faz algum tempo que o pessoal parou de fazer as tais pesquisas, né, de índices de perdas, né, porque, na verdade, elas já há algum tempo não agregam mais valor. Os números se repetem e está sendo medida de uma maneira que não ajuda muito diante dos novos desafios, certo? Então, eu acho que, na verdade, seria importante a gente colocar, em vez de colocar esforço em avaliar índices e chegar a índices que querem dizer muito pouco, talvez fosse melhor a gente colocar um esforço em identificar e acabar com as perdas não identificadas, certo? Identificar todas as perdas, tá? Um outro tema importante, os desafios, temos desafios importantes e que eu tenho certeza que hoje existem muitas startups no mercado que podem nos ajudar a agilizar a solução de desafios, né? E existe também uma necessidade de pesquisas, né? Que a universidade, que a academia pode ajudar muito, haja visto aí o trabalho que a Camila está fazendo, tá? Então, o objetivo aqui era da gente, em cima do que foi apresentado, lançar para frente, então, esses desafios, trazer um pouco do que está sendo feito, né, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vê exatamente como é que a gente pode, aqui no Brasil, alargar as fronteiras, porque a necessidade de resultados é muito grande. Então, era isso. Quero agradecer. Obrigado. Bom, pessoal, obrigada, Eduardo. Acho que o conteúdo foi, né, a reunião do conteúdo, tanto do professor Joedir, da Camila, o seu, cada um dando um aspecto aí desse tema, como eu disse, muito importante. Deixa eu só ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Eu vou abrir aqui essa questão de perguntas. Vamos abrir aqui um minutinho. Deixa eu ver aqui o meu chat. Bom, a gente não tem, assim, nenhuma pergunta específica no chat. Eu estou vendo que nós estamos bem próximos aí do horário. Acho que, como eu comentei, o conteúdo foi bastante relevante, né? Nós vamos compartilhar esse material apresentado
como eu comentei também, o vídeo. Vamos ver se a gente tem mais alguma questão aqui. Sim. O Luiz Ferreira, sobre benchmark. Temos alguns números abertos por categoria? Aí, Eduardo, Camila, professor Joedir. Fazer um comentário rápido. Está me escutando? Sim, estamos sim. Fazer um comentário rápido sobre benchmark. O professor abordou esse tema importante. Os benchmarks já foram benchmark interno, benchmark externo. Os benchmarks externos foram abandonados na questão de perdas, porque, na verdade, o que a gente percebe hoje é que cada empresa mede de uma maneira. Então, e o professor abordou com propriedade a questão dos benchmarks internos, certo? Então, o que é válido é você comparar, trabalhar os resultados das suas lojas e ao longo do tempo. Eu acho que esse é o grande benchmark. Não dá para comparar resultados entre empresas, porque posso garantir para vocês que cada uma das empresas mede de uma maneira diferente. Então, na verdade, e mesmo os números de pesquisas, eles são referências, né? Mas são referências que a gente tem que olhar assim com muito cuidado, não dá para dizer que sejam benchmarks. Esta é a minha opinião, né? Eu acho que a questão, a gente tem que trabalhar, se quer trabalhar um benchmark, trabalha um benchmark interno. Qual é a sua melhor loja? Quais são as melhores práticas que você tem internamente? Quem é que dá os melhores resultados com os processos que você executa hoje? Então, minha sugestão é focar em benchmarks internos, ok? Excelente. Obrigada, Eduardo. Bom, eu deixei aqui na tela, né, o e-mail disponível de cada um dos especialistas que nós convidamos, né, do professor Joedir, da Camila, do próprio Eduardo. Como eu disse, a gente está em cima do horário. Tem mais uma pergunta aqui que eu estou vendo do Eduardo Cano. Como eu disse, nós estamos em cima do horário, Eduardo, então eu vou pedir a liberdade da gente te responder por e-mail, tá? Ele fala que é do varejo de drogarias, e aí ele queria alguma coisa mais relacionada à perda de medicamentos, higiene e beleza, tá? Mas, como eu disse, para a gente não tomar mais tempo, a gente te responde por e-mail, tudo bem? Bom, obrigada, pessoal. Como eu comentei aqui, estão os e-mails dos especialistas. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Vai estar disponível no nosso portal. Vocês vão receber um e-mail também como participantes do webinar para dar o download e acessar o vídeo, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigada, Eduardo. Obrigada, professor Joedir.